Por que a profissão da fé começa com creio em Deus? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos indo às raízes, aos fundamentos da nossa fé, refletindo e tendo como base da nossa reflexão o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Refletindo sobre as verdades da fé, verdades fundamentais. E a pergunta de número 36 do compêndio é: por que a profissão da fé começa com o creio em Deus? Sim, todas as profissões da fé começam assim, e começam assim porque essa verdade é fundamental. E a forma e a fonte de todas as outras verdades. Sem esta crença, todo o resto fica sem ligação, sem sentido. Eu creio em Deus. Pensem em uma afirmação belíssima, não só de grande profundidade, mas de consequências para a nossa vida. Santiago vai nos ensinar que a fé sem as obras é morta. Se eu creio em Deus, desta crença nascem o quê? Uma série de consequências, uma série de comportamentos da minha parte. E eu não posso crer em Deus e viver como pagão, viver como se Ele não existisse. Crer em Deus é deixar-se envolver no seu amor. Crer em Deus é começar a querer conhecê-lo. Crer em Deus é querer conhecer a sua intimidade, o seu mistério e, ao mesmo tempo, querer conhecer quais as consequências. O que Ele pede para a minha vida? Crer, pois, não é um ato intelectual, mas é um ato vital, existencial, que implica a nossa vida toda. Por quê? Porque cremos em Deus nasce como consequência do quê? De uma série de ensinamentos. Sobre quem? Sobre o homem e o mundo. Sobre a nossa vida e o respeito que devemos à vida dos nossos semelhantes. Eu creio em Deus, mesmo que você não fizesse outra coisa. Ao longo de algumas horas, de repetir essa verdade, creio em Deus, tentando assimilar só isso, já é uma belíssima oração, uma belíssima e profunda oração. Repito que a partir daí vão nascer o quê? Vão nascer as consequências. Por exemplo, vamos descobrindo que Deus existe. Vamos descobrindo que Ele é. Que mesmo que eu não existisse, ou você não existisse, Deus seria Deus. Agora, o fato de Ele existir, isso implica na minha vida, implica na necessidade de eu conhecer a sua vontade. Por isso, quando Paulo teve a experiência de Deus, de Jesus Cristo, a primeira pergunta que ele fez, qual é que foi? Foi: quem és tu, Senhor? Como que diz: do conhecimento que eu tiver de ti, disto vão nascer consequências. E quando Jesus Cristo se revelou, aí Paulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Vejam, a nossa fé vai nos levar igualmente a essa mesma pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? E dessa pergunta vai nascer um desejo muito forte e decisivo na nossa vida, de viver segundo a vontade de Deus. Vamos descobrindo que se Deus existe, não há mais nada. Não há mais nada mais importante do que conhecê-lo.
do que amá-lo, do que servi-lo. A crença em Deus não é um ato assim intelectual. Ou eu faço normalmente, como se nada tivesse acontecido, e depois a minha vida continua igual. Não. A crença em Deus é uma verdade que me envolve. Ainda mais que aos poucos eu vou descobrindo que esse Deus que se revelou já no Antigo Testamento, mas se revelou particularmente em Jesus Cristo. Esse Deus, Ele é Pai. Esse Deus, Ele me ama. Esse Deus, Ele me acompanha, porque você é seu filho. Ele lhe acompanha porque você é sua filha. Para que esta verdade penetre cada vez mais em sua vida, programe a sua vida de oração. Portanto, meu irmão, minha irmã, onde quer que estejas, programe o seu relógio para despertar, disparar às 15 horas, 12 horas. E una-se a nós neste momento de adoração, ação de graças, reparação e súplica à Divina Misericórdia, com confiança na mesma generosidade para conosco. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.